E o Brasil tem muito em jogo nessa crise. O aspecto mais óbvio é a nossa fronteira com a Venezuela, que tem mais de 2.000 quilômetros. O principal posto entre os dois países é a cidade de Pacaraima, em Roraima. E é para lá que nós vamos. O nosso repórter Pedro Teixeira está na fronteira desde cedinho, Pedro, e traz toda a movimentação por aí ao vivo. Conta pra gente como é que foi esse dia após a retirada de Nicolás Maduro da Venezuela. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Juliana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha, o clima aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela é de bastante tranquilidade. Em especial, nestas últimas horas, a avaliação dos integrantes do governo brasileiro tem uma operação em conjunto aqui, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, todo mundo operando em conjunto aqui na divisa do Brasil com a Venezuela. E eles indicaram, viu, Ju, que eles identificaram apenas um aumento no fluxo de veículos se a gente levar em consideração os últimos domingos. Os integrantes aqui, a gente estava conversando com eles agora há pouco, eles relataram que talvez uma preocupação ali da população venezuelana com relação ao abastecimento, ao reabastecimento, em especial depois dos ataques feitos pelos Estados Unidos na região central ali do país, na capital Caracas, mas isso pode acabar refletindo em outras cidades do país. Então, alguns venezuelanos e um número maior, um pouquinho do que nos últimos domingos, vieram aqui para Pacaraima para reabastecer suas casas, foram ao supermercado. A gente conversou com alguns deles ao longo das últimas horas, viu, Ju? Eles relatando ali uma preocupação do que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias na Venezuela, essa incerteza com relação ao formato de governança do país. Tem uma preocupação também sobre eventuais outros ataques dos Estados Unidos nas próximas semanas. Então tem uma preocupação sobre reabastecimento, sobre o que pode ou não ser feito e também sobre a abertura e fechamento da fronteira. Ontem, logo depois dos ataques dos Estados Unidos, a fronteira ficou fechada por algumas horas. Então isso também gera uma sensação de incerteza ali para a população venezuelana que vive aqui próximo da fronteira com o Brasil, em especial ali na cidade de Santa Helena, que é a primeira cidade a cerca de 9 quilômetros de distância aqui da fronteira. Tem também uma outra ponderação que está sendo feita aqui na divisa por autoridades brasileiras com relação aos próximos dias. Isso porque se eventualmente a população que vive ali no entorno de Caracas ou em outras cidades mais próximas da região central da Venezuela optarem por deixar o país e entenderem que a melhor opção é aqui a fronteira com o Brasil, elas só devem chegar aqui na fronteira nos próximos dias, muito por conta do tempo de deslocamento, em especial da capital Caracas até aqui, são cerca de 15 horas. As condições de transporte também não são as ideais neste momento na Venezuela, muito por conta da escalada da tensão, tem ali uma série de barreiras militares, isso segundo a população da Venezuela, então também tem esse contexto, ou seja, se eventualmente a gente tiver um fluxo maior migratório nos próximos dias, isso deve acontecer nos primeiros dias da semana e não necessariamente neste final de semana. E também, viu, Ju, no domingo não funciona a operação Acolhida, que recebe venezuelanos, que vacina venezuelanos, que disponibiliza a documentação necessária para que eles possam trabalhar e viver aqui no Brasil. Isso acontece bem aqui, a menos de 200 metros da fronteira, tem um espaço reservado para esta operação Acolhida, montada pelo Brasil desde 2018 e que já recebeu cerca de 1 milhão de venezuelanos ao longo dos últimos anos. De qualquer forma, Ju, a movimentação é bem tranquila, viu? A gente teve um fluxo maior de pessoas e de veículos no fim da manhã, no início da tarde, e isso acabou diminuindo nas últimas horas. A indicação dada aqui pelas autoridades é que a situação está bem dentro do esperado, bem dentro do normal. Eles receberam um reforço de operação, isso foi dito ontem, inclusive, pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. São cerca de 200
integrantes das Forças Armadas operando aqui na fronteira, tem mais de 10 mil operando em toda a região amazônica, nas outras regiões de fronteira, só com a Venezuela são 2 mil quilômetros, então tem uma operação das Forças Armadas neste sentido, mas tudo pelo menos por enquanto dentro da normalidade, com o fluxo normal, tanto de veículos como também de pessoas acessando aqui a fronteira do Brasil com a Venezuela. A cidade de Pacaraima e a capital de Roraima, Boa Vista, cumprem uma função social ali de receber estas pessoas. Ontem mesmo, Ju, vale este relato para quem nos acompanha aqui na CNN, minutos depois que a gente pousou em Boa Vista, por volta da meia-noite, na praça central ali da cidade, próximo do hotel onde a gente se hospedou esta noite, a gente viu uma mobilização de venezuelanos que vivem em Boa Vista celebrando a queda do ditador Nicolás Maduro, essa captura feita pelo governo dos Estados Unidos. Eles que vivem há alguns anos, a gente conversou com alguns deles, que vivem há alguns anos aqui em Boa Vista, estavam celebrando. Há um clima também em venezuelanos que passam aqui, imaginando que a situação pode melhorar um pouco, pensando no contexto econômico e social do país, mas todo mundo ali de forma reservada se manifestando sobre o assunto. Afinal de contas, tem também uma preocupação dos desdobramentos, em especial militares, dentro da Venezuela a partir de agora. A gente segue monitorando, acompanhando e conversando com as pessoas que passam aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela para tentar entender o que pode vir a partir de agora, né, Ju? Quais são os desdobramentos em especial para a população venezuelana a partir de agora? Volto contigo.